Agora a gente volta para falar um pouquinho sobre os outros dois operadores que sobraram, que foi o operador da exponenciação e o operador do resto da divisão e da divisão inteira. Mas antes disso, eu trouxe aqui um comentário simples, que é um resuminho da ordem de precedência, onde o mais importante é da esquerda para a direita, ou seja, esse aqui é o mais importante, depois desse, depois esses, depois esses, para que você possa fixar e ir exercitando. Não mostrei, mas aqui tem algumas questõezinhas para você fazer. Vou deixar também anexado aí para que você possa baixar. Vai ter muito mais que isso para você criar suas variáveis, atribuir valor, ver o valor, mudar o valor dela, fazer contas com outras variáveis. Vai ter tudo para você fazer, para você ir exercitando. Mas hoje é só um vídeo mais simples, porque a gente vai falar sobre dois operadores especiais. Por exemplo, o operador da potenciação. A gente vai criar uma variável aqui, potenciação, e a gente vai definir assim. Por exemplo, o operador de potenciação é simplesmente aquele que a gente usa normalmente na matemática, nas nossas contas. Por exemplo, onde 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2. Não é isso? Onde 2 elevado à terceira, a gente vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Simplesmente isso. Então esse operador ele simplesmente é uma exponenciação simples, como a gente calcula normalmente. Então a gente vai dar um print aqui e bota a variável potenciação. A gente clica no play e vai ter o resultado de 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a 0, por exemplo, 1. Todo número elevado a 0 é 1, por exemplo. Uma propriedade da potenciação que já existe. Mas uma outra coisa que eu queria te mostrar são outros dois operadores que não são tão comuns na matemática, embora a gente os use, que é o resto da divisão, ou seja, eu vou criar uma variável aqui, resto divisão, e vou criar uma variável aqui, divisão normal, e uma outra, divisão inteira. Daqui a pouco eu vou te explicar o que é que cada uma faz. O resto da divisão é simplesmente o que sobrou da variável. Mas o que é que significa? Ele vai simplesmente dividir o teu número, o quanto ele conseguir, em partes inteiras, e vai te devolver o que sobrou, ou seja, o que ele não conseguiu dividir desse número. Então, por exemplo, você quer fazer alguma conta e você não quer o número com vírgula, você quer o número inteiro, você quer que tenha porções inteiras, discretas dessa conta. Então você, por exemplo, usa o resto da divisão. Por exemplo, a gente dá o print, resto divisão, e vou usar aqui o da divisão normal também, tá? Vou colocar aqui em cima para ficar mais claro, para você ver. A gente vai fazer a divisão normal aqui. 10 dividido por 3. Opa, pronto. Vou fazer assim. Então a gente vai mostrar a variável divisão normal. Divisão normal. A gente vai comentar isso aqui. Essa exponenciação, acredito que seja simples de entender, né? E pronto. A gente vai dividir. A minha divisão normal, que é literalmente a continha que a gente faz na escola, 10 dividido por 3, vai um 0, vírgula, enfim, do jeito que a gente aprendeu com a tia lá, a gente dá o número 3.3333, enfim, um número normal, que a gente vai dividindo até dar resto zero, sabe? Lembra que dá o resto zero embaixo, a gente bota até um parênteses, enfim, é isso. E o resto da divisão, ele vai me dizer, olha, o 3 está incluso no número que você quer dividir 3 vezes. E ainda sobra 1. Que esse número não dá para ser 1, não dá para ter uma divisão inteira. Então fica 3, 6, 9. Então sobra 1. Então esse é o que sobrou. O que você iria fazer colocando 0, vírgula, anda a casa, não sei o que, para dar o 0,3333, você não vai fazer. Ele simplesmente vai dizer, olha, sobrou 1, acabou, não deu para dividir, é isso. Aí você pode pensar, tá, mas eu quero fazer uma divisão normal
E eu não quero o número com a vírgula, eu quero que ele divida até onde der. Até realmente onde o número inteiro der para dividir. Então a gente usa o outro operador de divisão inteira, que simplesmente é uma barra a mais. Você está vendo. E a gente coloca agora um print também, né, para mostrar a você. Divisão inteira. A gente dá o play. Ele vai mostrar simples como um passe de mágica. Ele não fez a divisão decimal usual que a gente faz, mas ele fez a divisão inteira. E ele simplesmente me deu o valor 3. A gente pode mudar esses números aqui e fazer, por exemplo, 18, por exemplo. Coloca 18 aqui e a gente vai ver que vai mudar também. Nesse caso, a própria divisão normal é inteira. Mas se a gente coloca, por exemplo, um 9 aqui, já vai dar um pouquinho diferente, porque não já vai ser mais uma divisão inteira. Tá vendo? Já deu esse 0, 3, 3, 3, 3. Mas para você não pensar que só dá 3, a gente faz com 25. A gente faz com 25. E a gente vê que já deu outra coisa. Só para não... que tá dando sempre 3. Vamos colocar um número mais exótico, né? Pronto. Já deu um número diferente aqui. Eu não falei no outro vídeo, mas é óbvio que você não pode dividir coisas por zero. Ele vai dar um erro. Ele vai dizer que você não pode dividir por zero. Depois a gente vai ver as exceções também, que é isso aqui que está me aparecendo. Mas você pode usar outras variáveis também para dividir. Então você usa normalmente. Ou seja, a gente tem os valores aqui. E por fim é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho a vocês sobre os objetos que existem em Python. Vou dizer que dá para fazer conversão entre os tipos de dados também. E você vai mais... eu espero que você tenha pelo menos as intuições, os conceitos básicos e como trabalhar com os operadores aritméticos. E saber a definição de um objeto e entre outras coisas.